Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à aula 3, aqui desta nossa série aqui, criando um formulário multi-step, não é? Usando o Flat. Então, na aula 1 e aula 2, nós desenvolvemos até essa parte em que temos aqui basicamente um switch para poder definir aqui a BigColor. Temos aqui o formulário que já montamos. Então, nesta aula, vamos definir aqui as cores em conformidade com a página em que nós estivermos definindo. Por exemplo, agora, como estamos na página 1, ele vai ter que pintar a página 1. Quando formos para a página 2, vai ter que pintar aqui e assim sucessivamente. Então, se vocês estiverem a gostar desta série de vídeo aqui, é só deixar o like, comentar, subscrever-se e apoiar o canal usando o QR Code que está aí, não é? E vamos ao vídeo, não é? Então, continuando, a primeira coisa que nós iremos desenvolver é aquela parte do ponto de navegação. Então, vamos criar uma função onde está aqui no container form, né? Então, aqui vamos ter assim, position controls, eu vou chamar assim, para facilmente conseguirmos manipular aqueles elementos. Então, aqui vou ter um self.position controls vai ser igual àquele position controls normalmente. Então, vamos ter aqui uma função que vai ser basicamente change position, né? Então, self é ft.control event, né? E uma coisa que nós iremos criar aqui, vamos criar aqui uma variável que vamos chamar de current position, né? A posição pré-definida vai ser a 1, não é? Então, essa é a base. Então, o que é que vai acontecer? Uma base, antes de trabalharmos com este aqui, que vai ser um change position, vai ser, podemos ter, sim, até podemos usar esta função aqui, um change position, que vai receber um index, né? Que é a posição estamos, onde nós estamos, né? Então, este aqui vai ter que fazer um for control in position ou in self.position controls, né? Isto aqui ponto controls para poder aceder os controles que estão lá. Então, isto aqui é um único controle. Então, podemos fazer assim, porque o que nós queremos modificar quando nós chegarmos nisto aqui. Quando nós chegarmos aqui, vamos querer modificar a cor interna, assim, até só para facilitar, vamos alterar apenas a cor para gray, né? Então, é simplesmente isso que vamos fazer. Então, vamos ter que fazer esse for aqui. Então, quando nós formos a fazer o for, quando nós entrarmos lá no controle, vamos ter que fazer uma navegação profunda. Onde é? Eu vou fechar isso aqui por enquanto. Este aqui é position form. Quando nós formos entrar, nós vamos ter que ir direto, né? Ou até, para facilitar, podemos colocar aqui um self.index, que será basicamente o index que é recebido quando aquele controle é criado. Assim vai facilitar bastante o nosso trabalho. Então, se eu for entrar aqui, por exemplo, dizer assim, print control.index, né? Se eu for a fazer isto aqui, control.index, e entrar aqui, aqui no fim, eu vou chamar aqui self.changePosition. Só isso. Numa primeira fase, ok, eu vou colocar ali só para vocês poderem ter a ideia. Eu salvo. O que vai acontecer? Se eu vier aqui, eu vou ver que ele simplesmente imprimiu o índice de cada controle que está lá. Acho que vocês já apanharam a ideia. Então, como nós já temos o controle ali, e nós temos que ter ideia de que nós vamos alterar a cor para a nova posição. Essa cor vai ser alterada quando eu clicar ali no botão, não é? Então, essa é a base. Quando o programa for abrir, então ele vai ter que pintar a posição 1. Então, eu vou ter que fazer assim. If control.index for igual ao index, né? Ao index que eu recebo aqui, então for igual a igual. Eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer que o control.bgcolor seja igual a ft.colors. Depois else, para facilitar, eu vou pegar a cor que eu defini aqui. Caso contrário, eu vou querer que control.bgcolor seja igual àquela cor que eu
definir ali, não é? Que é essa page color aqui normalmente. Então, depois eu vou precisar de fazer o self ponto normalmente. Então, eu vou esperar que ao iniciar o programa, ele já me tenha pintado ali. Então, como ele deu um erro, vamos verificar. Então, aqui tem que ser self.page.update. Daqui podemos atualizar daqui logo, né? Então, vamos iniciar. Ao iniciar, nós conseguimos ver que ele já pintou aqui a bolinha. E uma coisa interessante, eu vou querer que ao pintar, ele transforme a cor que está lá obrigatoriamente para branco. Ele não quer saber se está pintado, então vai ser um branco, não é? Então, vamos a isso. Eu vou querer também que o control.content.color vai ser igual a ft.colors.white. E o caso contrário, ponto color vai ser um none, mais ou menos assim. Quando eu entrar, a cor já é definida para branco. Então, não importa se eu troco ou não troco, a cor é exatamente branco, né? Então, acho que vocês já apanharam a ideia. Agora, vamos fazer com que ele navegue aqui, né? Então, vamos definir aqui um submit, né? Que vai ser aqui um self é ft.control event, né? Então, vai ser assim, if self.current, né? Essa é a primeira coisa. For menor que 3, o que eu vou querer que ele faça é simplesmente chamar o self.change position com index igual ao self.currentIndex mais 1. Numa primeira fase, eu vou querer que ele me faça isso. Isto aqui vai ser um. Isto aqui já posso tirar daqui, né? Nós não precisamos disto. Vou colocar aqui embaixo. Até vou colocar o e.page.update. É um tanto faz se eu coloco self.page.update ou seja lá o que for. Então, se for menor que 3, eu vou querer que ele faça aquilo. E outra coisa, eu vou querer que ele faça self.currentPosition mais igual a 1. Então, eu quero que ele vai somar, vai adicionar um nisto aqui. Quando chegar no 3, ele não aceita passar para os outros. Eu vou somar. Então, eu vou colocar isto aqui dentro do meu botão seguinte. Então, aqui vai ser onClick. Está a ver que onClick eu não coloquei lá, então descer para aqui para Position Form, né? Eu vou colocar aqui o on. Aliás, não é isto aqui que vai ter onClick. O que vai ter onClick vai ser o meu botão aqui. Meu botão, esqueci de deixar aqui onClick. Então, onClick, este vai ser um control event, que para iniciar vai ter um none. E depois self.onClick aqui vai ser igual ao onClick, normalmente. Então, onde está o meu botão? O meu botão está simplesmente aqui. É o seguinte, então vai ter onClick que vai ser self.submit e data. Sim, desse jeito. E depois, obviamente, eu vou ter o outro já de voltar aqui, né? Eu vou ver isso. Então, como já submeti, vamos para lá. Agora, se eu clico no botão, eu já passo normalmente. Então, viram como ficou show? Então, é assim que a coisa é. Então, eu já consigo passar. Eu vou criar uma outra função que vai fazer um percurso inverso, né? Então, def, vou colocar aqui previous form, né? Com self é ft.control event. Então, a primeira coisa é if self.currentPosition for menor que 1. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer isto, né? Eu vou querer fazer isto aqui. Aqui ele subtrai a 1 e aqui ele tira 1. Então, e depois, aqui uma outra coisa. Ao clicar, eu vou garantir que o botão esteja visível, não é? Então, eu vou ter que aceder este botão aqui para alterar o valor dele. Uma coisa que eu posso fazer para não dificultar muito o meu trabalho, eu posso colocar aqui um previous button, assim vai ficar muito mais rápido e não vou sofrer. Então aqui embaixo eu vou usar self.previous button. Como eu vou querer trabalhar com este botão aqui, eu vou fazer assim. Então a partir do momento que eu clicar no submit data, eu vou garantir que depois if self.previous button.visible for igual a false,
eu vou querer que o self.previousButton.visible seja igual a true. Eu vou querer mostrar ali o botão. Então, aqui vai ser assim. If self.currentPosition for igual a 1, então vai ser assim. Self.previousButton.visible vai ser igual a false. Simplesmente assim. Então, é .page.update. E depois eu vou atribuir aquilo aqui, o meu onClick normalmente, self.previous né? Então, vai ser basicamente isso. Então, isso é que vai me permitir navegar para frente e para trás numa boa. Então, vamos ver. Clico aqui, eu vou para frente. Eu ainda não estou a voltar. Vamos ver o que é que se passa. Se eu tenho algum erro para começar, né? Para começar, eu não tenho nenhum erro. Então, vamos ver o que é que eu fiz de errado aqui. Então, aqui está errado. Aqui tem que ser maior que 1. Eu vou fazer isto aqui. Então, se for maior que 1, é isso mesmo. Então, salvei. Agora, eu posso navegar para lá e navegar para voltar. Então, eu vou. Quando eu volto, chego aqui, ele vai desativar o botão porque estou no primeiro. Então, pronto. É isso. E depois, eu vou querer, quando chegar no fim, vamos fazer aqui uma outra coisa. Change position. Isto aqui está cool. Eu posso colocar aqui if self.currentPosition for igual a 3, eu vou querer fazer uma coisa aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de submit button, né? Isto aqui vai me facilitar trabalhar com os botões sem ter que navegar o parent, o child, não sei quantos. Isso iria levar muito tempo. Então, self.submit button, né? Então, isto aqui vai ser igual a submit button, normalmente. Então, se for igual a 3, eu vou querer que o self.submit button, né? Vou querer que o self.submit button, ponto, vamos ver, submit button não vai ser ponto text, não, porque se for ponto text só vai complicar. Vamos navegar até chegar aqui no content.value, né? Ponto content, ponto value, eu vou querer que seja igual a submeter. Else, vou querer que ele defina para seguinte. Isto é que vai me fazer, quando eu estiver no final, ele me dê a opção de submeter meu formulário. Caso contrário, aqui não pode ser assim, tem que ser apenas igual, né? Senão vou ter aqui o problema. Perfeito. Agora vamos verificar. Eu navego, chego no final, ele só diz submeter. Quando eu volto, ele já tinha que alterar aqui. Então, eu vou tentar isso. Eu vou ter que ver aqui naquele outro botão de retroceder. Então, isso talvez até nem seja necessário definir aqui como aquele não é um botão que eu vou usar para voltar, né? Então, isso vai ser definido aqui. If self.currentPosition for menor que 3, eu vou querer que o value seja seguinte ali. Perfeito. Então, passei, voltei. Então, agora é o seguinte. Então, perfeito. Já bati essa parte. O que é que vai faltar? Basicamente vai ser a mesma onda. Quando estiver na página 2, eu vou definir os textos. Vou mudar aqui, vou mudar isto, vou mudar os títulos aqui. Quando estiver na página 3 também vou mudar. Na página 1 é isso mesmo, eu vou querer os nomes. Na página 2, eu vou querer pegar ali a informação de contato, e-mail e o contato da pessoa. Na página 3, na página 2 é e-mail e contato, obviamente. Na página 3, eu vou pegar a senha e confirmar a senha do meu indivíduo. Então, vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Então, como já tenho os meus formulários, é só uma questão de mudar os valores, não é? Então, de uma forma fácil, podemos ter aqui uma função que vai percorrer para inserir os valores de forma dinâmica. Então, vai ser change int text, né? Self. Vai ser index aqui, int. Então, vai ser assim, if... Oh, isto aqui até nem pudesse trazer isto para facilitar. Podia ser assim, antes disto. Aqui, como já criamos dois controles, o que já facilita, então aqui vai ser assim, first text field, second text
field. Então, isso já vai nos ajudar a não ter que voltar a criar novos controlos. Só com este já será bem possível trabalharmos aqui. Aqui só precisamos definir aqui um self. Perfeito. Então, nessa função é que vamos fazer assim. If self.currentPosition for igual a 1, o que nós vamos querer fazer? Nós queremos que o self.fixTextField.hintText seja igual a primeiro nome, self.secondTextField.intText seja igual a último nome. Isto aqui até seria muito mais fácil criar usando o dicionário. If self.currentPosition for igual a 2, é bem absurdo, né? Mas está valendo, né? E aqui nós podemos definir os controles que nós precisarmos aqui de uma forma show. Então aqui vai ser email, contato, elif, self.currentPosition for igual a 3, que é o último. Então aqui vai ser senha, confirmar senha. Ou até vou colocar aqui palavra passe, que está muito mais próximo. Confirmar palavra passe. Então, depois aqui na palavra passe, eu vou querer que o self.first textfield.password seja igual a true. Self.second, vamos ver, second textfield.password seja igual a true. Eu vou carregar esses dois controles aqui e dizer que, ó, aqui vou ter, mas isto aqui vai ser false. Simples assim. Então, nós podemos irmos acrescentando outras coisas que nós precisamos aqui, que seria uma coisa show. Então, ok, vamos. Aí só vamos testar, né? Então, se eu troco para aqui, então ele já tinha que mudar, não mudou porque eu não coloquei lá. Então, onde está? Change position. Então, vou ter aqui change int text, né? Vamos ver. Então, aqui vou ter self.changeInText. Vou ter aqui também no previous. Simples. Agora, se eu navego, ele vai alterar normalmente. Agora, só preciso acertar mais uma coisa para poder fecharmos a nossa aula aqui, que vai ser basicamente quando estou aqui, eu coloco aqui palavra passe. Eu vou ter que limpar os campos quando estiver navegando entre os controles. Depois, numa possível próxima aula, podemos ver quando eu voltar, ele preservar os textos, quando eu passar, ele limpar. Vai ser uma coisa show. Agora, vamos definir aqui uma coisa. Em todos, o self.first.focus, isto aqui vai ter focus em todos, não importa é onde eu vá. Então, aqui no fim, eu vou ter aqui o focus. E depois, quando estiver a passear, né, então, eu vou ter aqui também, vou ter o ponto value igual a isto, para ele poder limpar os valores e definir o focus no primeiro elemento. Então, pronto. Então, quando eu estiver a navegar, vai passando. Então, se eu for a colocar uma coisa aqui e voltar, ele limpa. Se eu for a colocar aqui uma coisa e avançar, ele limpa. Então, vamos ver uma outra coisa também que eu estava a esquecer. Ele vai ter que alterar a informação aqui em cima, né? Da mesma forma que ele limpa. Vamos ver, por exemplo, uma coisa que tem acontecido aqui. Eu navego, quando chego aqui, eu clico isto aqui, ele vai para 2. Isso está bem off. Então, estou a ver que quando nós clicamos aqui, ele vai para 2. Isso não está bom. Vamos ter que verificar isso já já. Então, vamos ver. Previous form, né? Então, ele vai a quanto for maior que 1, ele vai diminuir. Aqui, a quanto for menor que 3, ele vai diminuir também. O que acontece é que quando eu clico ali no botão, tá bom, quando eu clico, ele avança, tá muito certo. Tá muito certo. Então, o que preciso alterar, quando estiver aqui, tem uma coisa que eu tenho que ver aqui, informação pessoal. Aqui vai ser title form, simplesmente assim. Eu vou chamar assim, né? Só peço meus nomes, mas ok. O importante é que vocês estão a apanhar a coisa. Então, quando tiver aqui o self.titleForm, vai ser sim informação pessoal, não é?
quando tiver aqui informação de contacto, esse é bad, né? Quando estiver aqui vai ser informação de segurança. Isso já resolve mais ou menos o nosso assunto aqui. Vamos ver se eu salvei. Ainda aparece aqui informação pessoal. Eu salvei? Ah, sim, ok, porque eu não coloquei aqui o ponto value, né? Tem que ter ali o ponto value, não é? Então, eu altero informação do contacto, altero informação de segurança, volto informação do contacto e assim sucessivamente. Então, enfim, esse era mais ou menos a ideia do projeto que eu queria vos mostrar. Foi um pouco trabalhoso, foi, mas valeu a pena. Na aula 4, né? Se pudermos fazer, eu vou mostrar como é que nós vamos conectar isso com o banco de dados. Vai ser uma coisa super show, vai ser uma coisa super top e vocês vão adorar bastante. Então, se vocês estiverem a gostar dessa série aqui, é só deixar aí o like, comentar, subscrever-se e apoiar com o QR Code. Tamo juntos, fique bem e até já.